Queria pedir aos amados que estivessem abrindo suas Bíblias em Tiago. Tiago 1. As crianças... Vamos ficar aqui? Ah, tá. Antes de nós começarmos, vamos orar. Helder, ora. Santo Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento precioso. Estamos reunidos como igreja, Pai, sabendo que o Senhor está presente aqui. Amém. Ó, Pai querido, Pai, obrigado, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor é bom, Senhor, e tua misericórdia dura para sempre. Amém. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Obrigado por cada irmão aqui, Pai, por cada família representada aqui. Visita, Senhor, nossas famílias, Pai. Amém. Visita nossos filhos. Visita, Senhor. Visita a família Visita, de cada Senhor. um aqui, Pai. Ó, Senhor, No nome faz a obra. precioso de Jesus, agradecemos, Senhor, por tudo. Amém. Amém. Amados, Tiago é uma carta bastante exortativa, né? Tiago nos leva a meditar que devemos estar sempre firmes, apesar de todas as adversidades, né? Tiago 1, ele nos diz, né, de 1 a 4, ele nos diz: digo servo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersação, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Amém? A gente vê que Tiago ele escreve aos judeus para que continuem firmes na fé, em Deus, sendo ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Ele fala da nossa justificação diante dos homens. Por esse motivo, mostra a todos a importância da relação entre a fé e as obras. As obras realizadas são exemplos da fé no Senhor, pois nós não temos capacidade de enxergar os corações como Deus. Amém? A gente vê que Tiago, essa carta foi enviada justamente para o povo, né, que estava disperso. E essa dispersão, ela muitas vezes em nós, né, quando nós estamos passando por provação, né, nós ficamos desorientados, abatidos, contritos, né, e a gente pode vir até se esfriar. Mas essa carta de Tiago é justamente ao contrário. É justamente para que nós continuemos perseverando, mantendo firme a nossa fé, o nosso olhar para Cristo. Não em nós mesmos, porque nós não temos nada, mas aquilo que foi depositado em nós, o amor, a graça que foi depositada em nossos corações, isso tem que se manter aquecido. Aí a gente fala assim, pô, mas diante das provações, como manter aquecido? Como manter essa fé? Apesar e lá o povo estava realmente sendo perseguido. Em Roma aconteceram atrocidades com os crentes, né, com os cristãos ali, aconteceram atrocidades. Serviram até de luzeiros. Então a gente vê que houve uma perseguição implacável. E hoje temos aqui, estou dizendo, trazendo aqui para nós, né, porque em outros lugares aí continua a perseguição, né, nos países islâmicos, lá nos países onde o comunismo impera, a igreja não pode se reunir, não pode se falar em religião, não pode se falar em Deus, o Deus da Bíblia, né, não pode se comentar, não pode se congregar, não pode se reunir. Aqui nós temos essa liberdade. E, apesar dessa liberdade, o que nós realmente temos feito? Nós temos procurado viver, praticar, amar a palavra, viver isso, essa comunhão, essa aproximação com Deus? Porque lá, em muitos lugares,
no passado e hoje ainda tem provações. Nós aqui não temos essas provações. As nossas provações, elas vêm do que está em nosso coração, que o Senhor prova. Tiago, ele nos fala, ele diz assim, olha, Tiago, saúda aos irmãos como servo. Ele não é aqui, Tiago, servo de Deus. Tiago aqui ele poderia dizer o seguinte, irmão de Jesus. Ele podia se colocar numa posição de irmão de Jesus. Ele poderia também dizer que ele era um dos líderes, né, que aconteceu no concílio em Jerusalém, como está descrito em Atos 15, 13. Ou também se colocar como alguma coluna, né, algum baluarte, alguma coluna da igreja em Jerusalém, como está descrito em Gálatas. Mas ele não fez isso. Ele se considerou servo de Cristo. Nós nos consideramos servos de Cristo? Temente ao Senhor, dependente da sua condução? Diante da palavra, aquilo que, quando nós somos perguntados, e você, o que você é? Na primeira vez, a primeira causa que a gente fala, não, eu sou isso, eu sou aquilo, eu congrego ali, eu vou ali. Não, amados, se a gente entender o objetivo de Cristo, realmente, em nossos corações, a primeira coisa que a gente vai ter que cuidado é a nossa posição em Cristo. E a nossa posição em Cristo, somos servos. Somos servos. Além disso, ficamos numa situação, a gente talvez não consiga transmitir, passar para as pessoas a nossa real posição e aquilo que realmente a obra da cruz tem feito em nossas vidas, porque podemos nos exaltar. Temos que ter cuidado com isso. Os cristãos estavam dispersos devido às perseguições que estavam sofrendo, como Estevão, que pagou com a própria vida. Foram espalhados por vários locais, como a Judéia, Samaria, Fenícia, Chipre, Antioquia, Galácia, conforme está escrito em Atos 8:1, 11:19, 1 Pedro 1:1. A igreja foi dispersa. As perseguições começaram e eles tiveram que fugir para se manterem vivos. E a gente vê que essa parte, né, a gente vê que a gente começa a compreender a posição, o cuidado e a posição de Tiago. Tiago, ele se coloca numa posição de servo, de servir aos irmãos. E essa carta, quando ele manda, é uma carta exortativa, no cuidado para que possam compreender a finalidade, o objetivo. Apesar das aflições, apesar das perseguições, nós deveríamos manter a nossa fé. Ela não poderia ser abalada. Não deveria, porque aquele que fez o sacrifício na cruz, ele não se abalou. Não se abalou. Diante de tamanha crueldade que ele sofreu, ele não se abalou. Porque nós, sofrendo muito menos, nos abalaríamos. Mas justamente é isso que Tiago vem nos trazer. No versículo 2, ele fala, meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passardes por várias provações. Mais uma vez, meus irmãos, tende por motivo passardes por várias provações. A igreja ela estava dispersa. E essa carta, né, ele vem trazer encorajamento. E para quê? Para todos. Essa carta não era específica para um grupo, era para todos que estavam dispersos, para todos que passam por perseguição. Todos, sem exceção. Devia ser duplicada, replicada para todas as outras igrejas, para que o quê? A gente fosse edificados, fôssemos confortados, e era o que toda a igreja precisa, o tempo todo, ser confortados, ser exortados. Você não aceita uma exortação, você não aceita uma edificação, você fica constrangido, você não quer ter essa convivência de igreja, porque essa carta é para todos. Amados, na verdade, essa carta, ela não é antiga. Essa carta é para nós hoje.
serve para nós hoje. Nós não podemos nos esquecer que isso também se aplica a nós hoje. Quantas coisas sutis, antigamente eram perseguições, com morte. Agora, o inimigo entra com sutileza em nossas vidas. E nós deixamos entrar. Deixamos ocupar a primazia em nossas vidas. Eles se colocam na posição e nós atendemos. O sistema do mundo, ele vem e ocupa um grande espaço em nosso tempo. E nós sucumbimos. E aí vem o Senhor e faz o quê? Faz uma mudança. Mexe com tudo, com toda a nossa vida, inclusive com os nossos pensamentos e o que vai no nosso coração. Começa a mexer, começa a sacudir. E muitas vezes nós questionamos essas mexidas. Sabe por quê? Porque tirou do nosso quadrado. Nós temos que sair do nosso quadrado, sair da nossa condição, aquela condição de segurança, aquela condição de proteção, aquela coisa estável. Amados, a igreja, ela não tem essa tranquilidade, ela não tem essa passividade. A igreja, ela serve, ela é dinâmica, ela está sempre servindo e sendo servida. Nós precisamos disso. Nós precisamos, cada um de nós, devemos aprender a servir, consequentemente, também nós seremos servidos. Servidos por quem? Por alguém mais maduro, alguém que pode nos aconselhar, alguém que pode nos exortar. Mas exortar por quê? Por que eu deveria ser exortado? Eu não faço nada, eu sou uma boa pessoa, eu procuro cumprir cumprir as minhas obrigações, vou aos cultos, assisto, ouço a palavra, procuro manter uma vida íntegra. Amados, essas coisas de a gente ter uma vida tranquila, cumprir os compromissos, isso é o que o mundo impõe. As leis, as regras, os bons costumes. A palavra de Deus, ela nos exorta, sabe o quê? Tem uma passagem que diz, eu não me lembro agora onde está, mas ela fala assim, se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Ela está tirando a gente dessa condição aqui, desse status, e nos levando para cá. E aí? Esse quadradinho aqui era a nossa segurança, a nossa estabilidade. Quando a gente sai daqui para cá, sabe o que acontece? Todos nós somos expostos, sem exceção. Se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Significa que aqui você não precisava fazer nada disso. Aqui você vai precisar fazer. Você vai ter que mostrar a obra da cruz. Você vai ter que se expor. Você tem que aprender a servir. Porque para fazer o bem, nós temos que ter o quê? Um coração serviçal. Vontade de fazer o bem, querer fazer o bem. Levar isso aos necessitados, aos carentes. Agora, essas coisas começam dentro da nossa casa. Cada dia mais a gente tem que aprender isso. Cada dia mais. Em Atos 5:41, o apóstolo, ele nos fala que depois de passarem pelo sinédrio, eles foram o quê? Açoitados. E eles saíram o quê? Regozijando. Por que regozijando? Pois eles terem sido considerados dignos de sofrer as afrontas por Cristo. Olha só, os apóstolos foram açoitados e depois se retiraram do sinédrio, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por Cristo. Nós temos isso no coração?
de sermos afrontados, de sermos humilhados, sermos constrangidos por causa da palavra, por causa do testemunho de Cristo? Ou nos fazemos aquele cristão 0007, né, que se esconde? Ninguém precisa saber. No Provérbios 17:3 ele fala: o crisol prova a prata, o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. A gente vê aqui que as provações, elas vêm justamente para isso. Para o quê? Nos purificar. O crisol prova a prata, o forno o ouro, mas os corações prova o Senhor. Somente o Senhor pode provar os nossos corações. Amados, passar pelo fogo, Jó passou. Mas foi o Senhor, quando chegou a vez de o Senhor atuar, ele foi reprovado. A gente conhece a história toda de Jó. Já foi diversas vezes a gente vê aqui. Enquanto Jó, o inimigo estava agindo, Jó passou, tanto que o inimigo se retirou. Depois veio o Senhor atuar, e o Senhor mostrou que estava realmente dentro do coração de Jó, que precisava ser trabalhado. Jó tinha justiça própria. Jó antes ouvia, depois disso, ele o quê? Via. Ouvir, você pode ouvir um som de longe, não tem direção, pode vir de qualquer lugar. Agora, ver significa que você está o quê? Está próximo. Você identifica, ele identifica a presença do Senhor na vida dele. Está perto, ele enxerga a presença, a atuação de Deus na vida dele. E ele o quê? Ele vai ao pó. Totalmente diferente. Jó antes chegou a questionar o Senhor por que ele estava passando por aquilo. Depois, ele reconheceu que o Senhor estava sendo até bom demais com ele. O Senhor estava sendo misericordioso. E Jó foi ao pó. Antes, ele ouvia, agora ele vê. Amados, é essa intimidade, depois de nós sermos provados, é essa intimidade que deveríamos ter. Sabe por quê? Semana passada foi pregado sobre o arrependimento. Foi trazido aqui maravilhoso sobre o arrependimento. É nesse arrependimento, daquilo que nós éramos, para aquilo que deveríamos ser diante do Senhor, é que aí a gente faz o quê? Conseguimos a aprovação, as misericórdias, e a gente consegue enxergar Deus mais próximos da gente. É diante das provações. Passamos pelas provações, mas, amados, quando a gente diz que passa pela provação, é para passar, não é para ficar. Passaremos por várias provações. Sabe por quê por várias provações? Porque nós estamos cheios de nós mesmos. E até esse copo, até esse vaso de barro ficar vazio de nós mesmos, amados, vão ser várias provações. Se forem poucas, melhor ainda. Sabe por quê? Não estávamos cheios de tanto de nós mesmos. Mas pode ter certeza, tem sempre algo que precisa ser trabalhado na nossa vida, como aconteceu com Jó. Quantos de nós não temos? Então, quando a gente fala que o crisol prova a prata, o forno o ouro, mas o coração prova o Senhor, porque é só o Senhor que pode provar mesmo. Em Deuteronômio 8:12, olha só a recomendação do Senhor, 8:1 e 2. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuas a terra que o Senhor prometeu, sob juramento a vossos pais. Recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aqui a gente vê o Senhor já dizendo para o povo
como deve ser cuidado, o que deve ser feito, orientando para que o povo não venha pecar, não venha se afastar das orientações, das ordenanças do Senhor, daquilo que o Senhor já tinha determinado para o povo. E, inclusive, ele falou que olha só, ele o quê? Para o que estava no seu coração. No coração do quê? Do povo, porque o Senhor já sabia, mas nós precisamos saber, porque muitas vezes nós nos achamos bom, como eu já falei. A palavra de Deus fala o quê? Se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Então a gente pensa que, se eu não fizer o mal, eu sou uma pessoa boa. É esse o conceito? Se eu não fizer mal, eu sou uma pessoa boa. Não, amados. Para Deus, se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Não é deixar de fazer o mal, é fazer o bem. Aí está. Quando você não faz o mal, você está sendo igual ao mundo. Quando você faz o bem, você já está alcançando o padrão de Deus. A orientação que o Deus está determinando para você e para mim. Mas se a gente for continuar mais um pouco lendo em Deuteronômio 8, a gente vai ver lá no 19 e 20. Mas, se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós, outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Já em Deuteronômio 8, 19 e 20. Olha só, o Senhor já está determinando, orientando, devemos obedecer à palavra de Deus. Devemos seguir as orientações. Esse coração resistente, o Senhor já estava orientando o povo lá. Essas orientações também servem para nós, para o que nós guardarmos o quê? As orientações, a vontade de Deus, guardar a sua palavra. Amados, a gente conhecer a palavra é uma coisa, a gente obedecer a palavra é outra coisa, porque não interessa só conhecimento. Muitos teólogos, muitos estudiosos da palavra, eles fazem o quê? Conhecem a palavra, estudam, comentam, fazem tudo isso. Mas e a vida em relação à palavra de Deus? Aqui antes um pouquinho foi comentado, se a gente entender que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém, mas é a palavra de Deus, isso faz toda a diferença. Porque em nenhum momento, se a partir do momento que a gente entende que é a palavra de Deus, não podemos contestar o que está escrito e o que está determinado para nós. Agora, se nós entendemos que contém a palavra de Deus, a gente começa já a questionar, a gente começa a murmurar, começa o quê? A resistir ao que Deus está nos falando. Porque a palavra de Deus, ela fala conosco. As nossas orações, nós falamos com Deus. Aí a gente pergunta assim, mas eu não sei o que Deus fala comigo, eu não sei o que... Procure, a palavra de Deus está aqui, já passou todas as orientações possíveis para nós. Se nós não lermos, não termos o conhecimento, não entendermos que é a palavra de Deus, nós vamos ter apenas isso como um livro de cabeceira, uma filosofia, um conceito, princípios. Não, amados, não é. Aqui é a palavra de Deus, é orientação para o povo de Deus, é orientação para mim e para todos que amam e que se dizem filhos de Deus. Porque a partir do momento que você entende que é filho de Deus, que Deus resgatou você da condição que você se encontrava, aqui não pode haver questionamento. Você pode até falar assim, eu não estou compreendendo, como muitas vezes nós fazemos. Não compreendo, não estou entendendo isso aqui. Não entender é uma coisa, agora você questionar a palavra de Deus é bem diferente. É bem diferente. Em Tiago 1,12, logo um pouquinho à frente, ele diz assim, bem-aventurado o homem que o quê? Suporta com perseverança a provação,
porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Olha só, que o Senhor prometeu aos o quê? Aos que o amam. Aí você fala assim, mas como eu posso dizer que eu amo o Senhor? Você obedece à palavra de Deus? Você obedece às orientações de Deus? Você se deixa ser guiado por Deus? Você se submete à vontade de Deus? Ah, mas é que eu tinha vontade de fazer isso, ter aquilo outro, tudo. Mas o Senhor está te pegando e está colocando você em outro lugar, em outra condição. Você se submete a isso? Ou você continua insistindo nos seus projetos? Você continua insistindo que você quer ser, naquilo que você colocou em sua mente, eu vou ser isso, e pronto, acabou. Contrariando toda a vontade de Deus. Você quer fazer isso? É aquele negócio. Tem duas coisas. O Senhor pode deixar seu coração te guiar, e você lá na frente você vê o que é que vai acontecer, ou simplesmente o Senhor vai falar assim, não, eu não quero você aí. O que o Senhor fez com Paulo? Paulo já tinha ascendido aos céus, já tinha tido a revelação. E o que o Senhor depositou nele? Um espinho. Ele orou 3 vezes, o Senhor falou o que para ele? A minha graça te basta. Paulo sofreu naufrágio, foi açoitado várias vezes, foi apedrejado, considerado até quase morto, cadeias. E Paulo continuou servindo ao Senhor. Não mudou o seu projeto. Antes ele era perseguidor. Agora ele é o quê? Perseguido. Ele fugiu? O Senhor revelou aquilo para ele, ó, você agora vai pregar aos gentios. Também aos gentios, como ele pregou quando esteve em Roma, preso, ele pregou para a guarda, pregou para o rei, e não correu, não fugiu, não temeu a condição que ele estava, continuou servindo ao Senhor. Diante da adversidade, diante da provação, o que nós fazemos? Nós nos escondemos ou nós entendemos que quem é maior é o nosso Deus? O homem, a gente vê aqui, né, bem-aventurado o homem, no versículo 12, né, ele fala assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Esse bem-aventurado é o homem o quê? É um homem abençoado, um homem feliz. E aqui, quando ele fala que suporta, amados, esse suportar, a gente tem que entender o seguinte, a gente não, muitas vezes a gente diz que suportar é aquele, suportar o quê? Com dor, né? Não, eu estou sofrendo, eu estou suportando, é uma perseguição, sabe? E murmura, não é isso que acontece? Uma murmuração, um questionamento. Esse suportar não, amados. Esse suportar, ele é diferente. É um suportar onde a pessoa, ele enxerga que é um propósito de Deus para as nossas vidas, para mim e para a sua vida. E esse suportar não é suportar sentindo dor, se murmurando, questionando a Deus. Ah, eu estou sofrendo. Não. Esse suportar, sabe o quê? É resistir ao seu ego, à sua vontade e abrir mão dele, e deixar Deus fazer a sua vontade. Esse suportar é um de resignação, não é de resistir à palavra, e sim resistir às suas vontades, resistir ao seu ego, ao seu eu. É aquele negócio, não, mas eu achava que assim podia ser feito desse jeito. Não, amados. O jeito perfeito, o jeito agradável, o jeito louvável ao Senhor é fazendo do jeito dele e deixando ele conduzir a vida, as nossas vidas. Aí a gente fala assim, poxa, mas é difícil. Paulo sofreu a beça.
Sofreu. Mas ele recebeu a sua coroa. Vai receber. Vai receber. No milênio, estará lá, governando junto com o Senhor. Aqueles que não foram provados, aqueles que não fizeram a vontade, não estarão recebendo a sua coroa. Não vão governar com o Senhor. Então, quando a gente vê que a gente suportar, esse suportar é aceitar a correção, é se arrepender e endireitar o seu caminho, é obedecer à instrução, à exortação. É um homem que pode falar que o Senhor tirou das suas próprias concupiscências, egocentrismos, orgulho, a nossa desobediência. Em Salmo 66, 10 a 12, ele nos fala assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste como se acrisola a prata. Tu nos deixastes cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxestes para um lugar espaçoso. Amados, no lugar espaçoso. Esse lugar espaçoso é junto ao Senhor. É um lugar onde a gente encontra o quê? Conforto, encontra esperança, encontra a aprovação do Senhor. Claro, já passamos pela aprovação. Essas palavras aqui a gente vê o quê? Vê choro, vê ressentimento, vê mágoa? Não. Essas palavras são o quê? De uma pessoa, de alguém que, como filho, foi trabalhado pelo Senhor e foi aprovado. Resistiu àquilo que estava no seu coração, mas se submeteu ao governo e à autoridade do Senhor, e, consequentemente, ele foi aprovado. Em Pedro 1,7, ele nos fala assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde quê? Em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em Provérbios 8:33, ele nos fala: ouve o ensino, sede sábios, e não os rejeitais. Amados, a maior ensino, maior sabedoria que contém aqui na palavra, aquilo que nós precisamos, de tudo que nós precisamos, está aqui contido. Os nossos relacionamentos podem e serão abençoados a partir do momento que a gente, o quê? Praticar esses ensinamentos. Revelou, a gente entendeu a palavra, entendeu a direção que nós devemos ir, e nós fazemos o quê? Resistimos. Mas se nós obedecermos, se nós, meu coração precisa aceitar isso, entrar e florir nos nossos corações, criar raízes e profundidades, seremos o quê? Seremos pessoas, como se diz, felizes, seremos sábios. O sábio, ele ouve uma instrução, ele ouve uma exortação, guarda e pratica. O ímpio não. Ele faz o quê? Ele rejeita e continua fazendo a sua vontade. Consequentemente, lá na frente, o Senhor vai agir de acordo com aquilo que for determinado para ele. Mas nós, não. Aquele que faz a vontade de Deus, esse sim, está ligado à videira. Nós somos alimentados pela seiva da videira. E não há modo diferente de darmos o fruto correto, a não ser se estiver ligado. Apesar de nós, muitas vezes, ser o quê? Um jambuzeiro bravo. Uma árvore ruim, que não dá fruto. Mas se estivermos ligados ao Senhor Jesus Cristo, Ele faz tudo o que é necessário para nos transformar e realmente sermos frutos. Cristo, filhos de Deus e eficazes, produtivos. Aqui ele nos diz, né, ouve o conselho e recebe, em Provérbios 19:20, ele fala, né, ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábios nos teus dias por vir.
A gente tem como exemplos, né, vários homens, heróis da fé. Abraão, Jacó, Davi, Paulo, mas todos esses tiveram falhas. E o Senhor trabalhou. Assim como também pode trabalhar e vai trabalhar na vida de cada um dos seus filhos. Ele não é se vai trabalhar, é quando. Como? Também vai ser particular, algo entre Deus e eu. Claro, eu vou sucumbir e a vontade de Deus vai prevalecer. E enquanto eu estiver resistindo a essa provação, eu não vou sair dela. Mas por quê? Não vai sair? Não, não vou. Porque o Senhor, Ele quer filhos o quê? Maduros. Ele quer filhos obedientes. Ele quer filhos eficazes. Ele quer filhos santos. Só existe uma maneira de nós ganharmos isso. É quando nós entendemos a palavra de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas e nós fazermos. Mas precisamos ter um coração arrependido. Temos esse coração arrependido? Temos esse coração voltado para o Senhor, querendo fazer a vontade dEle? Então, a gente vê que Abraão, apesar do, né, um homem segundo a vontade de Deus, ele é o primeiro, é o chamado, né, o homem de fé, saiu da Mesopotâmia, foi para Canaã, foi chamado e simplesmente ele atendeu. Mas Abraão teve um problema. Quando ele foi para o Egito, num período de fome, de escassez, ele mentiu. E ele foi exortado pelo rei, pelo governante, porque ele mentiu. E no sonho, essa pessoa teve a revelação. Jacó, também. Outro. Mas ele era o quê? Enganador. E o Senhor trabalhou. Jacó deixou de ser Jacó e se tornou Israel. Davi, segundo o coração de Cristo, ele tomou a mulher do seu chefe, do seu exército, do seu general, e tinha sangue nas mãos, porque ele armou e matou seu próprio guarda. Paulo foi lançado um espinho na carne para não se ensoberbecer. Amados, se a gente olhar, infelizmente, nós, inclusive eu, podemos estar aqui, em qualquer etapa dessa aqui. E você acha que o Senhor também não vai trabalhar nós como trabalhou Jacó, como trabalhou Abraão, como trabalhou José, Davi, Paulo e tantos outros? Vai trabalhar. E glórias ao Senhor, porque Ele vai nos trabalhar. A gente tem que agradecer e glorificar o Senhor, porque Ele vai nos trabalhar. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E seu amor é um amor ágape. Ele não tem a pretensão de nos melhorar. Não, amados. Ele tem a pretensão de nos fazer filhos. É diferente. Uma grande família é diferente. Ele não vai assim, não, Severino agora vai ser, vou dar uma melhoradinha nele, vou dar uma esticada nele, ele vai crescer, né? Vai ficar assim, um jambo, não é isso? Não, não é isso. Essa mudança é mudança interior. É uma mudança de mente, uma mudança de coração. De forma que, realmente, se eu tiver que refletir alguma coisa, eu tenho que refletir o caráter de Cristo. Em Romanos 8, 28, ele nos fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, amados, são todas as coisas, sem exceção. Alegria
tristeza, na abastança, abastança não, como é que é? Na fartura, obrigado. Na fartura, ou na pobreza, na doença, ou na saúde, nos momentos bons e alegres, dentro dos relacionamentos familiares, ou até naqueles momentos difíceis. O Senhor vai provar? Vai. O Senhor vai nos forjar? Vai. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Coopera. Desde que os nossos corações estejam voltados a fazer a vontade de Deus, não as nossas vontades, que o Senhor vai trabalhar. Vai tirar o nosso eu, o nosso ego, o nosso quadradinho de segurança, sabe? Aquele quadradinho que a gente que achamos que estamos em lugar seguros e estáveis, e o Senhor vai tirar isso. Amados, às vezes acontece de a gente perder qualidade, saúde. Às vezes não acontece em nossa vida. Poxa, estava indo tão bem, de repente eu perdi a minha saúde, ela ficou deficitária, ficou fraca, debilitada. Impressionante. Naquele exato momento a gente começa a voltar para Deus. A nossa vida financeira ela estava estável, não tinha problema nenhum. Estava tudo, de repente eu perdi tudo, ou boa parte. Deu uma desestabilizada. O que é que eu faço? Eu volto para o Senhor. Meu relacionamento conjugal, minha família aqui, a gente estava tudo indo bem, de repente as coisas mudaram. Algumas coisas começaram a fugir ao meu controle. O que é que o Senhor faz? O que é que a gente faz? Procura o Senhor. Então, muitas vezes, as coisas acontecem em nossa vida, como aconteceu em Jó e com todos os heróis da fé, é justamente para que nós possamos reconhecer que o único que pode realmente governar e dar direção às nossas vidas é o Senhor. E pode nos aprovar. É o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele sabe o que está em nosso coração. Conforme 8:28, ele nos diz que isso nos traz a clareza que o Senhor está o quê? Tratando, cuidando, forjando, acrisolando, lapidando a cada um de nós. Por sua fidelidade, e somente por causa da sua fidelidade, é que podemos nos alegrar por tamanho amor, pela imensa graça que o nos abraçou e nos amou. Como podemos dizer que alguém nos ama ao mesmo tempo que nos traz provação? É que não entendemos que as provações, na verdade, são a purificação, a santificação, o padrão de Deus. E o padrão de Deus, esse é elevado, e, consequentemente, para termos o quê? Uma vida de comunhão com o Senhor. Precisamos ser santos. Essa necessidade, o Senhor coloca em nossos corações, e a gente fala assim, poxa, mas eu preciso ser santo? Claro, Deus é santo. Cristo abriu mão da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, sofreu tudo o que sofreu, pagou um preço alto, fazendo a vontade do Pai e abrindo as portas do céu para nós. E nós não queremos questionar por que precisamos passar por isso, porque Ele, santo, se fez pecado. Não tendo pecado, se fez pecado. E o quê? Por nossa causa. Fazer a vontade do Pai e não abrir a porta do céu para nós. O que nós vamos fazer? Poxa, se a gente quer ter comunhão com o Senhor, qual é o padrão que nós devemos ter? O padrão do Senhor, não é o nosso padrão. Quando nós aceitamos as provações, quando não aceitamos as provações, nós murmuramos. Nós nos sentimos injustiçados, consequentemente pecando contra Deus, ou levando a outros a pecarem por nossa própria falha. Ou pior, por não aceitarmos, discordarmos da orientação bíblica da palavra, resistindo à instrução por causa da nossa alma, dos nossos desejos, vontades que continuam reinando, consequentemente determinando os nossos passos e, consequentemente, pecando contra o Senhor. Mas, por sermos filhos, Ele não irá esquecer, não irá mudar o seu propósito, o seu agir em nossas vidas. Não deixará de cuidar de cada um de nós. Você pode até falar assim, poxa, mas eu queria, o Senhor podia aliviar para mim, não podia?
Podia? Não. Não é esse. O Senhor não aliviou nem o filho dele. O Senhor não tirou. Jesus lá no Getsêmani orou para que o Senhor o Pai tirasse o cálice dele, esse cálice. O Senhor tirou? Não. Por que vai fazer isso por nós? E olha que Cristo sofreu por todos. Não foi por um, não. Foi por todos. O que Cristo, a obra de Cristo na cruz, ele reconcilia o universo. Alcança toda a humanidade. Mas só os filhos podem receber isso. Só os filhos. Só aqueles que realmente reconhecem que Cristo é um Salvador e que sofreu na cruz por nós. Somente. Aí a gente vai para entender um pouquinho do 3. Ele fala aqui assim, em Tiago 1,3, ele fala, sabendo que o quê? A aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. O que nós entendemos por perseverança? Perseverança é afinco, constância, coragem, dedicação, firmeza, garra, insistência. Nós temos essas qualidades guardadas em nosso coração para com a palavra de Deus, para com as suas orientações, para aquilo que já foi revelado em nossos corações. Nós temos isso, afinco, constância, coragem, dedicação, firmeza, garra, insistência. Nós temos essa perseverança. Teríamos alguns exemplos de perseverança, que aqui nós teríamos, mas eu vou só me conter em 2. Ana. Sabe Ana, mulher de Eucana, que tinha como também a esposa, Eucana tinha outra esposa que era Penina. A Ana era o quê? Era estéril. Queria ter muito um filho. Ela vivia sendo humilhada pela Penina. E ela ia constantemente lá ao templo, orar. Todo ano ela ia orar, pedindo para que o Senhor desse a ela um filho. Pedindo essa orientação, pedindo essa vontade, que o Senhor fizesse essa vontade, aceitasse a oração dela. E ela pediu anos e anos por isso. Anos. E chorou, e o Senhor atendeu. Mas por que o Senhor atendeu ao seu pedido depois de tanto tempo? Porque esse pedido agora era diferente, tinha um propósito. E o propósito era o quê? De glorificar ao Senhor. O filho, quem é? O Samuel. O Samuel, ele foi entregue, depois que desmamou, pequeno ainda, foi entregue para os sacerdotes, para ser preparado para servir ao Senhor. Impressionante. Depois de Samuel, ela teve mais 5 filhos. A perseverança dela a abençoou, porque a sua perseverança, a sua oração, a sua dedicação, a sua insistência, era para fazer a vontade de Deus, glorificar ao Senhor. Muitas vezes nós estamos pedindo errado, orando errado, pedindo algo que não é para glorificar o Senhor, é para fazer a nossa vontade. E muitas vezes, infelizmente, o que a gente quer vai trazer mais mal do que bem. Às vezes a gente ora, sabe por quê? Para ter uma casa, para ter segurança financeira, muitas e muitas coisas. Se tem uma formação acadêmica excelente, sei lá, muita coisa a gente ora. E a gente está pedindo errado, amados. A gente fala assim, poxa, mas isso é a coisa mais simples, eu poderia pedir isso, e por que não poderia ser atendido? Porque se isso você vier a se tornar essa pessoa, ou ter essas coisas, levar a você a se afastar de Deus, Deus não vai te dar.
Infelizmente, Ele não vai te dar. Paulo pediu saúde. Tira o espinho na carne, Senhor. Afetava a saúde dele. Não é? Poxa, se a pessoa tiver saúde, serve melhor ainda ao Senhor, não é isso? A gente não diria isso? Não, eu tendo saúde, uma melhor qualidade de saúde, eu sirvo melhor ainda ao Senhor. Eu não tenho limitações. Mas o Senhor tirou o espinho na carne de Paulo? Não. E pode fazer isso com qualquer um de nós. Jó teve o quê? Ficou o quê? Todo cheio de feridas, a lepra. Totalmente doente, ele tinha mais tantos outros sintomas aí. E o Senhor o quê? O restabeleceu. Totalmente. E apenas uma coisa ele fez. Ele fez o quê? Glorificou ao Senhor. Ele não pediu nada. Impressionante, né? Ele não pediu nada, ele apenas glorificou ao Senhor. Antes eu ouvia, agora eu te vejo. E o Senhor fez o quê? O abençoou. Olha só a diferença. Ele queria apenas tirar, que o Senhor tirasse aquilo dele. Poxa, por que eu fiz por merecer? Quando ele enxergou quem ele era, aquilo que estava no seu coração, e ele se humilhou e exaltou o Senhor, era um outro homem. Quantos de nós aqui, inclusive eu, não precisamos reconhecer que diante da palavra, diante do Senhor, nós somos muitas vezes falhos, desobedientes, murmuradores. E eu queria falar de um outro. Tinha vários aqui, mas eu quero falar só de mais um. Um exemplo de perseverança. Esse foi tentado em todas as coisas, de todas as maneiras, passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra. Ele foi rejeitado por aquele a quem veio salvar e enfrentou diversas oposições, apesar de ser o Filho de Deus. Mas Jesus não desistiu de nós. Não desistiu. Por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até o fim. Ele passou pela pior humilhação e tortura, morte na cruz, sem pecar. Por causa da sua perseverança, todos nós podemos ter acesso a Deus e a sua salvação. E Deus Pai exaltou a Jesus sobre todas as coisas. Maior perseverança, maior exemplo de perseverança, amados, não tem. E é esse exemplo é que devemos seguir. Não é a nossa vontade. A gente não tem que olhar para olhos humanos a perseverança humana aí. Essa perseverança humana, amados, nós vamos, infelizmente, vamos continuar sendo provados. Porque a perseverança que está sendo falada aqui é uma perseverança celestial. É algo diferenciado. Não é a perseverança do mundo. A perseverança do mundo, ela briga, ela esnoba, ela traz ferimento, ela traz dor. Muitas vezes, dentro, a gente faz escolhas, opções que a gente, às vezes, até fere a família, os pais, ou os filhos, o cônjuge, por más escolhas. Mas quando a gente tem um propósito de servir ao Senhor, e a nossa perseverança, de servirmos ao Senhor e fazermos a vontade de Deus, a nossa perseverança, ela traz frutos, e frutos celestiais. Em Isaías 48, 9 e 13, ele nos fala: por amor ao meu nome, retardarei a minha ira, por causa da minha honra, e me conterei para contigo, para não que não venha a exterminar. Essa é a longanimidade do Senhor. O Senhor está trazendo para Ele, e a gente quer fugir. O que é que o Senhor faz? Ele, por amor do meu nome, o nome dEle, retardarei a minha ira, por causa da minha honra, me conterei,
para contigo, para que não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na forma da aflição, por amor de mim, e para que faça isto, porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não dou a outro. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Esse é o Deus, esse é o nosso Deus. Quando Ele chamar, tudo se apresentará, inclusive os céus e a terra. E nós? Quando Ele chamar? Por que nos alegrar diante das provações? Porque somente Deus pode nos provar. O inimigo, ele tenta, somente tenta, nos levando a pecar e apontar os nossos pecados. A provação de Deus vem acompanhada do seu amor, da sua graça, da sua justiça e verdade. E nenhuma delas se confrontam, se contradizem. Tudo é perfeito. Justiça, verdade, santidade e amor. Nenhuma delas se contradiz. Nenhuma delas se opõe. A sabedoria de Deus é perfeita. Em Romanos 5, 1, 5, já finalizando, Romanos 5, de 1 a 5, ele nos fala: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos no quê? Nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. O amor de Deus, apesar de todas as provações, o amor de Deus está sempre contido nessas provações. Davi fala que ele prefere cair na mão de Deus, que quando a gente fala da mão de Deus, a gente fala do quê? Da sua justiça, do seu juízo. Ele prefere cair na mão de Jesus, de Deus, na mão de Deus, que seja aplicada a justiça e o juízo dele, nele, em Davi, do que ele cair na mão dos inimigos. Sabe por quê? Porque, apesar de o padrão de Deus ser excelente, ainda contém amor. Justiça, verdade, amor, santidade. Todas elas estão ali. E Deus não faz nada em excesso, faz tudo na medida. Tudo, não tem nada. O Senhor não se excede. Ele faz tudo na medida. Para quê? Para que nós possamos ser o quê? Provados, e consequentemente nós sendo provados dentro do amor de Deus, dentro da graça de Deus, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser renovados, vamos ser o quê? Perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Olha só, éramos deficientes, orgulhosos, cheios de nós mesmos, e o Senhor nos o quê? Provou. Ele tirou aquilo que estava atrapalhando a comunhão e a obediência da sua palavra, aquilo que nós não fazíamos antes, que dizíamos que fazíamos, mas não fazíamos. O Senhor nos prova e a gente vê que não fazíamos, e agora podemos fazer, porque agora enxergamos a realidade da vontade de Deus em nossas vidas.
A aprovação vem para o que nos confrontar com os nossos egos, vontades, medos, projetos que, na maioria das vezes, estão em desacordo com o padrão de Deus. O amor de Deus dissipa toda a fumaça, limpa a nossa visão, remove todo o entulho que se encontra em nossos corações e mente. Ora, mais uma vez, a perseverança deve ter a ação completa para que sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Vidas íntegras, perfeitas, nada deficientes, filhos de Deus, maduros, servos eficazes, mordomos atentos e inabaláveis. A aprovação de Deus nos faz reconhecer que sem ela, como poderíamos nos limpar? Nós não, o Senhor, nos limpar e parecer mais com Cristo. Amados, a aprovação de Deus, ela nos leva mais alto. A nossa vida é uma vida ascensional. Já foi falado várias vezes, ela não fica aqui estática, ela vai subindo, 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 alcançando o padrão de Deus. E essa ascensão é que os nossos corações têm que estar voltados a atender esse clamor, a atender e fazer a vontade de Deus. Não são os nossos desejos. Quantas vezes a gente dentro do nosso lar, dentro da nossa vida conjugal, dentro da vida com os filhos, com os familiares, aqui, nesta Assembleia, muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, o nosso querer, porque a gente entende que a nossa vontade é melhor, mas Deus está dizendo que a vontade dEle é melhor. Então precisa haver uma mudança em nossos corações, para que realmente nós, como filhos de Deus, diante da aprovação, não a rejeitamos. Não devemos rejeitar essa aprovação. Se estamos sendo provados, devemos dar glória a Deus, porque como filhos, amor maior não tem. Imagine um pai que ama o seu filho, que quer ver o seu filho tendo princípios maravilhosos, filhos com valores santos, parecidos com ele. Imaginemos a gente estar na presença do Senhor e poder entender a santidade. Nós aqui nesse mundo, nesse estado atual, a gente não consegue enxergar a santidade, a glória de Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Agora, se a gente está sendo provado, a gente vai se parecendo mais com Cristo, o que o pai sente diante de filhos aprovados? Alegria. Sente alegria. Quantos de nós, pais, quando vemos os nossos filhos atingirem a estatura, a sua independência, a estatura em que ele, à medida que ele vai crescendo, ele vai tomando as atitudes, não são atitudes no padrão deste mundo, mas atitudes corretas conforme o padrão de Deus, aqueles princípios que nós ensinamos. Qual o pai, qual a mãe que não fica contente de ver os filhos fazendo a vontade de Deus? Não é a minha vontade, não é a vontade do pai, não é a vontade da mãe, mas a vontade de Deus. O pai e a mãe não ficam felizes em saber que o filho aprendeu aqueles ensinamentos, aquelas preocupações que os pais tinham antes, agora vendo os filhos tomarem a atitude correta, se responsabilizando, inclusive, diante dos erros, diante das falhas, assumindo as consequências. Claro que a gente fica triste quando erra, mas vendo que o comportamento é um comportamento padrão celestial, qual pai, qual mãe que não fica feliz? E como o filho se sente vendo que, apesar de ter errado, ter cometido a falha, cometido o erro, ter pecado, o pai, a mãe, continua o amando, continua abraçando, continua aguardando, continua orientando, continua o quê? Zelando.
Não, claro que a responsabilidade já é outra, mas vê que o quê? Que tem um lugar guardado. O Pai Celestial, esse lugar é maravilhoso. Esse lugar é perfeito. Esse lugar é acalentador. Esse lugar tem segurança. Esse lugar nos dá esperança. Esperança, amados. O Senhor, quando prova, Ele nos está levando a um status, e quando Ele nos prova e somos aprovados, nós ganhamos uma estatura mais parecida com Cristo. Amados, devemos ter isso no nosso coração. Como crentes maduros, a gente tem que sempre buscar fazer a vontade do Senhor. Amém? Louvado seja. Queria pedir aos amados que estivessem de pé.